A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Canal esse que tem por objetivo trazer mensagens diretamente do trono de Deus para vocês. Agradeço primeiramente a Deus por me dar mais essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem até vocês. Agradeço a cada um de vocês que tem participado aí das nossas lives, se inscreveu no nosso canal Reconciliados em Cristo. Desde já eu peço, se inscreva no meu canal Reconciliados em Cristo e receba lá notificações quando eu postar novos vídeos. Reconciliados em Cristo. Compartilhe as nossas mensagens se achar edificadora. Ative o sininho, marque todas para você ser avisado quando a gente colocar novos vídeos. Antes de começar a nossa mensagem, eu peço a você que pegue a sua Bíblia aí e acompanhe na leitura. Eu não sei se você já está vendo aí o título da nossa mensagem. Ainda tenho muito que vos dizer. Isso Jesus de Nazaré disse a seus discípulos, ainda nos dias de sua carne. Essa passagem você encontra aí no livro de João 16, verso 12, que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que será, abençoado? O que será que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, tinha que não poderia dizer para os seus discípulos naquele momento, naquele instante, porque eles foram escolhidos a dedo. Mas Jesus disse aqui: tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, o que será que ele tinha que os discípulos não poderiam suportar? Olha, antes de eu entrar na mensagem, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós que já conhecemos a graça, às vezes a gente vai falar a questão da salvação para algumas pessoas. Elas não suportam saber que nós já somos salvos pela graça. As pessoas não aceitam isso, acham que tem que lutar pela sua salvação. Então tem pessoas que não suportam a gente falar dessa forma. Não, salvação não se perde. Tem pessoas que se escandalizam com isso daí, mas é fato, está aqui. Está aqui. Não existe nenhuma passagem nas Escrituras em que diz que o Espírito perde a salvação, esteve em estado de condenação. O que vai para o pó é essa matéria, o que vai para Deus é o Espírito. Eclesiastes 12:7, o pó volta, o pó, o Espírito volta para Deus. Então, algumas pessoas ainda do sistema religioso, eles não suportam ouvir isso, porque falam, então agora eu posso beber, eu posso matar. Então é dessa forma. Eu sempre tenho dito, até aqui na minha residência aqui em casa, que a graça de Deus, a palavra da graça de Deus, é um alimento muito sólido. Digamos assim, não é um alimento para criança não, é alimento para adultos. E quando uma criança, entre aspas aí, vai provar desse alimento, elas se sentem mal. Então temos que ter cuidado de falar também para algumas pessoas do sistema religioso que salvação não se perde, porque eles vão, então eu posso matar, eu posso roubar. Eles dizem que lá a vida deles mudou, mas na verdade não. Se você falar que a salvação não se perde, eles têm isso ainda em mente, gravado ainda, né, aqui dentro, dessa forma. Então, com esse entendimento, eu posso dizer também que Jesus de Nazaré, aqui nos dias de sua carne, quando ele estava falando aqui com os seus discípulos, eu acredito que ele se sentiu dessa forma. Olha, tem coisas aqui que eu não posso falar para vocês hoje, mas uma outra oportunidade, né, eu falarei. Ele não disse assim, é o que eu estou dizendo aqui. Né? O que ele disse, na verdade, é assim, ó, João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Aí no verso seguinte está escrito assim: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o que ia era o Espírito para que os discípulos recebessem essa mensagem que eles não poderiam ver naquela hora. O Messias tinha que partir, aí o Espírito viria. Em Atos 2, ele veio, de fato ele veio, né? O Espírito aqui, para algumas pessoas que não sabem, não é um outro ser, é um entendimento. É um entendimento que o Messias, quando partiu para a glória e assentou à destra do Pai, né? A destra do Pai, ou seja, é todo o poder, não é que lá tem dois, é todo o poder. Ele deu o entendimento. Ele deu o entendimento às pessoas, aos discípulos. Aí sim, os discípulos começaram a entender. É dessa forma. Então, abençoado, em Mateus 15, 24, Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a mensagem de Jesus era para o povo de Israel. E não para os gentios, que eram um pessoal separado dos judeus. Era uma outra nação, digamos assim, separada dos judeus. Então, de fato, naquela época, o povo judeu era o povo de Deus. E não como se diz hoje aí, que o povo de Deus é quem vai para um local chamado igreja. Não, não é, jamais. Então, em Mateus 15, 24, ele disse, ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E também essa mensagem, ele disse aos seus 12 discípulos ainda, Judas estava aqui presente, né? Mateus 10, 1 e 7. Diz assim, Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, Deus-lhe poder sobre o espírito imundo, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O 6, Mateus 10, verso 6. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, porque aqui ele não tinha mensagem para os gentios? Porque havia duas nações. Mas não, essa mensagem era apenas para o povo judeu. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós nunca fomos ovelhas perdidas. E nunca fomos ovelhas, jamais. E essa mensagem era a mensagem do reino. Olha o que está dizendo no verso 7, Mateus 10, verso 7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Não vou nem entrar nessa questão aqui agora. Vamos seguir adiante para que nós entendamos o que Jesus de Nazaré tinha, né? Que ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. O que será? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Abençoado. Isso aqui já é uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus, porque aqui é Gálatas, aqui é Paulo falando. Paulo foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Então aqui já é uma mensagem diretamente do trono. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seus filhos, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Quem estavam debaixo da lei? Não era nós. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Mas, lamentavelmente, o sistema religioso está debaixo da lei. Está debaixo de maldição. Porque a lei de Moisés era um pacto de morte e condenação. Infelizmente, eles estão assim. Infelizmente. Então, abençoado, Jesus, ele remiu os da lei para a graça. Ele remiu, ele tirou da lei e da graça. Então, não tem diferença de quem quer que seja hoje, judeus, gentios, é um povo só.
é um povo só. Olha para você ver aqui. Por que que ele remiu? Por que que Jesus remiu os que estavam debaixo da lei, os judeus? O que que ele remiu? Na cruz, ele destruiu a lei de Moisés, que era um pacto de morte e condenação. Olha o que que está dizendo aqui, em 2 de Coríntios 3:7. Ainda tenho muito que vos dizer, né? É o tema do nosso vídeo hoje. Imagina os seus discípulos ouvindo esta mensagem. Imagina se eles iriam suportar. Imagina bem, 2 de Coríntios 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, aqueles 12 discípulos, eles eram criados assim, cresceram debaixo da lei de Moisés. Agora imagina você, eles ouvindo da boca de Jesus de Nazaré ainda, né? Que a lei de Moisés era transitória, ia acabar. Imagina eles ouvindo isso. Será que eles suportariam? Eles que eram extremamente religiosos, antes de Jesus chamar eles eram extremamente religiosos por causa da lei de Moisés, porque eles eram judeus. Imagina eles sabendo que a lei de Moisés era transitória e ia acabar. Imagina eles, abençoados, sabendo disso aqui, olha aqui. Colossenses 1, 13 e 14. Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora analisa você. O antigo pacto era um pacto de condenação e morte. Jesus, quando morreu na cruz, ele pôs fim na lei de Moisés e transportou quem? Os judeus para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eles já não estavam debaixo de trevas, já não estavam mais debaixo de condenação, porque a lei de Moisés era um pacto de condenação e morte. Então eles foram tirados. Não é que foram literalmente tirados. Isso é no sentido espiritual. Espiritual. E o último símbolo judaico, né, foi o templo de Jerusalém que foi derrubado. Olha, eles que costumavam, né, ir ao templo, tudo isso, e depois o templo veio abaixo, não teve mais local para eles ir. Só que Jesus falou para ele em Mateus 24, verso 2. Exatamente. Então, abençoado, olha o que está dizendo aqui em João 1,15. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Aqui não é o João que ficou na ilha de Pátimo, aqui é o João Batista. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está vendo, abençoado? A lei foi dada por Moisés, a graça por Jesus Cristo. Mas quem de fato pregou, estabeleceu ela aqui, foi Paulo. Então quem está dentro de um sistema religioso, volto a dizer, não estou aqui para falar mal deles, quero muitos que eles tenham os olhos iluminados e venham conhecer a graça de Deus, permita que o Espírito Santo ministre a graça no seu entendimento. João sabia que a lei era dada por Moisés. A graça e a verdade foi por Jesus. João, ele veio abrir o caminho para o Messias.
ele veio abrir o caminho, preparar o caminho para o Messias. Olha o que está dizendo aí. Volto a dizer, não é o João que ficou na ilha de Patmos, é o João Batista. Marcos 1:3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Sim, ele veio preparar o caminho, mas lamentavelmente foi morto, né? Foi morto de forma trágica. Olha, é necessário que as pessoas entendam que existia o Antigo e o Novo Pacto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas pessoas pegam, alguns não, o sistema religioso pregam que Mateus 26, 28, Jesus estava anunciando a Santa Ceia. Nada disso. Se você ler desde o verso, todo o capítulo 26, você vai ver que fala acerca da Páscoa. Da Páscoa. E o objetivo dessa reunião de Jesus aqui com seus 12 discípulos era anunciar o Novo Testamento e não ensinar ninguém a comer pão e beber vinho. As pessoas estão achando que Jesus de Nazaré estava aqui ensinando a comer pão e beber vinho. Muito pelo contrário. Abra sua Bíblia em Mateus 26, verso 28. Olha o que está dizendo. Porque isto é o meu sangue, isto, o copinho, né, de vinho, sei lá, uma taça de vinho, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas, dentro do sistema religioso, se você falar que não tem pecado, ele está acompanhado de pedra. Então, você já pecou. Só do fato de você falar que não tem pecado, já pecou. Não sabendo eles que o pecado era transgressão da lei. E Cristo pôs fim à lei. Então não existe mais pecado. Nós não nascemos em pecado. E Jesus aqui em Mateus 26, 28, ele não está ensinando ninguém a comer pão e nem beber vinho. Ele está instituindo, ele está anunciando o Novo Testamento. Prestem bastante atenção. Olha o que ele fala. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Lá no sistema, ele não derramou sangue por eles não, porque eles falam que estão em pecado. Infelizmente, né? Então, vamos continuar aqui. Olha, só para dar mais um entendimento mais claro acerca do verso que nós lemos anterior, olha o que está dizendo aqui, Hebreus 9, verso 16. Olha o que está dizendo. Essa mensagem aqui não poderia ser dada aos 12 discípulos. Essa mensagem aqui só poderia ser dada a uma outra pessoa. E ela foi dada a Paulo. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. E os discípulos eram o apóstolo do pessoal dos judeus, o apóstolo da circuncisão. Então, essa mensagem não poderia ser dada a eles. Então, eles não poderiam ouvir isso daqui. Ela foi dita diretamente da boca do Cristo ressuscitado lá no trono, lá na graça, lá no centro da graça, no coração da graça. Olha só o que diz aqui, Hebreus 9, 16 a seguir. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, em Mateus 26, 28, ele fala, esse é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Isso aqui está confirmando aqui. Só que isso aqui não poderia ser dito aos 12. Eles não iam entender. Certa vez Jesus falou que queria que ele fosse a Jerusalém e padecer muito das mãos dos religiosos. Sim, dos religiosos da época. E Pedro já se escandalizou. Não de maneira alguma que isso aconteça. Se eu não me engano é Mateus 16, 23 por aí. Não de maneira alguma que isso aconteça. Ele não suportou de saber o que Jesus falou, que parecia que ele fosse a Jerusalém e padecesse muito da mão dos religiosos, dos sacerdotes lá. Hoje mudou de nome. Hoje é
padre, é pastor, e por aí vai. E Pedro se escandalizou. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, que quer dizer adversário, que está indo contra o que estava escrito para acontecer. Então, se Pedro se escandalizou com isso, imagina ele ouvindo isso aqui. Hebreus 9:17 agora. Porque o testamento tem força onde houver morte. Onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Agora eu te pergunto, abençoado, você que está dentro do sistema religioso, se você, aonde você congrega, estão como uma grade principal de ensino, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não está em graça, porque aí o testador está vivo. Então você não está no Novo Testamento, não. Você não está na graça. Porque ele está vivo. E aqui fala, porque o testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É lógico que não tem. Ou seja, enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, não havia Novo Testamento. Não havia. 2 de Coríntios 3, verso 7. Olha o que está dizendo. E se o ministério da morte gravado em letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória, da qual era transitória. Ou seja, transitória. Esse período de Jesus de Nazaré aqui na terra é um período de transição, lei e graça. Tem falado isso aí diversas vezes aí nos nossos estudos. Era transitório, um período transitório, um período de reconciliação dos judeus com os gentios, porque eles não se misturavam. Imagina você sendo um judeu e de repente Jesus vem, encontra com a mulher cananeia, encontra com a mulher samaritana e dá, ele, com a mulher lá, ele fala assim, acerca da água, tivesse tantos maridos, tá, e fica ali batendo papo. Esse período, tenho falado reiteradas vezes, é um período de reconciliação. É um período de reconciliação. Reconciliar não é você ir para um local chamado igreja, vou reconciliar com Cristo. Não, nós nascemos num ministério já tudo novo. Então nós não temos que reconciliar, por quê? Nós não nascemos na lei, nós não transgredimos a lei. Então nós não temos que reconciliar nada com Cristo. Olha aqui o que está dizendo aqui. Hebreus 9:18. Por isso, imagina os discípulos ouvindo isso. Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, olha o que Paulo ouviu no terceiro céu. Hebreus 9:18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, ou seja, o primeiro testamento. Porque, ouvindo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos deu, que Deus vos tem mandado. Ou seja, havia um testamento que era transitório. Imagina Pedro, Tiago, João e os outros discípulos ouvindo isso daqui. Sabendo que iria acabar a lei de Moisés. É lógico que depois da morte e ressurreição, eles começaram a entender a graça de Deus. Olha o que está dizendo, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Imagina os discípulos 12 ouvindo isso aqui. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Imagina eles sabendo que o fim da lei
era ele pondo fim. Por que que ele estava pondo fim na lei? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém era capaz de cumprir as 613 ordenanças. 613. Olha o que Tiago disse aqui. Tiago 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda. Ou seja, qualquer que cumprir 612 e tropeçar em uma só, era culpado de toda ela. Aí Cristo veio. Cristo veio e pôs fim nela. Cumpriu. Ele cumpriu. Bom, ele falou que não veio abrogar a lei nem os profetas, mas cumprir. E ele cumpriu. Então, se ele cumpriu, qual é o objetivo da lei? Não era que eles cumprissem? A lei serviu de aio até Cristo. Serviu de guia para guiar os judeus até Cristo. E ele veio e cumpriu, acabou. A lei era um tutor para conduzir o povo a Cristo. Ele veio, cumpriu, acabou. Não precisa mais de lei. E o fim da lei é Cristo. Olha aqui. Romanos 6,3. Antigamente eles batizavam nas águas, né? Os judeus batizavam nas águas. E essa mensagem aqui não foi dita para os 12. A mensagem para os 12 é: ide e anunciai, é chegado o reino do céu. Né? Em Mateus 10, 1, ide curar os enfermos, limpar os leprosos. Então a mensagem deles era essa. Agora, imagina eles ouvindo essa mensagem da boca do Jesus de Nazaré. Romanos 6,3. Imagina os judeus da época ouvindo isso aqui, ó. Os judeus não convertidos e até mesmo os convertidos, né? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Até nos dias de hoje, as pessoas não aceitam essa passagem. E tantas outras que tem por aí, Hebreus 2,14, e por aí vai, Efésios 2,8. Eles não aceitam. Agora imagina se os discípulos iriam aceitar, sabendo eles que a lei predominante, a lei de Moisés era predominante sobre eles. Eles não iriam aceitar, porque ainda nos dias de hoje eles não aceitam. Ainda continuam se batizando nas águas. Infelizmente, olha o que está dizendo aqui. Romanos, olha o que está dizendo, Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui não é Jesus de Nazaré, não, falando não. Aqui essa mensagem veio diretamente do trono, através de Paulo. Olha o que está dizendo aqui. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a morte. Agora você pega Hebreus 2, 15. O 14 fala: e visto como os filhos participam de carne e de sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo, e resgatar todos aqueles que estavam com medo da morte. Estavam. Quem estava com medo da morte? Não eram os judeus? Não eram os judeus que estavam com medo da morte? Era. Então, imagina eles ouvindo essa mensagem aqui agora. Dessa forma aqui. Você que faz parte de uma denominação religiosa, você aceita isso daqui? Não. Como então eles iriam aceitar? Por que eles não aceitam? E por que você hoje também não aceita? Porque está debaixo de lei. Hoje as pessoas que estão debaixo de lei não aceitam essas passagens aqui. Não aceitam.
Mas saiba você que essas mensagens não foi... Paulo não ouviu ela de homem nenhum. Homem que derramava sangue. Jesus de Nazaré era 100% Deus, 100% homem. Mas ele ouviu da boca do próprio Deus. Porque Jesus de Nazaré era a manifestação do próprio Deus aqui na terra. Depois ele morreu e ressuscitou. E foi para a glória. Lá ele chamou Paulo. Vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai sofrer muito por mim. Por causa de mim. Eu sei que você persegue... Isso aqui eu estou falando de mim, abençoado. Eu sei que você está perseguindo os meus... os meus discípulos. Então, a partir de agora, você vai ser perseguido por amor ao meu nome. Não foi os 12 discípulos que ouviu isso. E para você ter um melhor entendimento, abra sua Bíblia em Atos 22, 17 a seguir. Olha aqui. Aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, isso aqui ele já havia sido convertido. Dá-te depressa, sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Por que ele não ia receber o testemunho acerca de mim? Acerca dele? Porque até hoje o povo não aceita essas mensagens da graça. Como que em Jerusalém, ainda com o templo de pé, as pessoas iriam aceitar essa mensagem da graça? Não ia aceitar, e não aceitou, e Paulo correu de um lado para o outro até chegar ao ponto que mataram ele. Exatamente. Paulo fugiu, foi descido dentro do cesto, fugiu porque ele estava trazendo a graça de Deus. E mesmo os 12 discípulos, que já anunciava também ali um pouco de graça, né? Eles sofreram perseguições. E principalmente quando se aproximava a parusa do juízo de Deus no ano 70, aí sim que a perseguição foi mais intensa, que custaram a vida dos discípulos. E muitos cristãos, né, que morreram naquela época. Foi milhões de cristãos que morreram. Como que eles iam aceitar isso? Nunca que ia aceitar. Olha o que Paulo disse aqui em Atos 22, 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava-os na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. Os que criam em ti. Ele estava falando ali com Jesus, o Cristo ressuscitado. Mas ele ainda estava falando como se fosse a pessoa de Jesus de Nazaré. 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. Abençoado, se você está aí dentro de um local que você diz que é a igreja, e você tem como, digamos assim, os temas que você prepara para os seus cultos, é totalmente, se você vive, ensina, prega, cobra as pessoas dela cumprir o que os discípulos de Jesus de Nazaré fazia, você não está na graça. Você não está no pacto, no ministério do Espírito. Você ainda está no ministério de condenação e morte. Você ainda está no ministério de condenação e morte. Se você ainda prega dízimo, batismo nas águas, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, orar no monte, pagar o preço, lutar pela sua salvação, você não está na graça. Você está no ministério de condenação e morte. Você está na lei de Moisés, que foi abolida. Mas você insiste
em ficar. Aí eu não posso fazer nada. As pessoas não estão sabendo separar o que é Novo Testamento e o que é o Antigo. Só porque está escrito aqui no meio da Bíblia, aqui, Novo Testamento, não, aqui é Novo Testamento. Como que é Novo Testamento? Se o testador está vivo, em Mateus ele está nascendo, está contando ali da vida dele. Como que é Novo Testamento? E nós já lemos aqui que um testamento só tem força quando morre o testador e ele está nascendo. Como é que você fala que você está no novo pacto, na graça? Não tem cabimento, pessoal. Não tem. Olha, Paulo, ele pregava para os gentios porque os gentios eram um povo que estava sem Deus no mundo, separado dos pactos, das alianças. Eles estavam separados, jogado, entendeu? Então ele é igual eu disse para você. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele estava ali ministrando a nova aliança já, preparando já para o pessoal fazer a inserção na nova aliança, entrar na nova aliança. Só que o povo não aceitava, porque eles eram muito religiosos, igual os de hoje. Não querem sair da lei de Moisés nos dias de hoje. Tem que ir no templo, tem que ir para o monte, tem que sacrifício, tem que pagar o preço. Isso é lei de Moisés. Então, Efésios 2:12, né? Ele explica muito bem sobre isso daí. Estava sem Deus no mundo. Olha o que está dizendo Gálatas 2, verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, eles eram considerados as colunas. Esse é Paulo, né, falando, né? E conhecendo Tiago, Cefas, conhecendo a graça. Quando Tiago, Cefas e João conheceu a graça. Aqui já não é João Batista mais não, é o João que ficou na ilha de Patmos. E conhecendo os Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele a circuncisão. Você está entendendo, pessoal? Está muito claro para você? Eles conheceram. Opa, será que ele não pensou? Ah, era isso aqui que Jesus tinha para dizer e nós não podíamos suportar. Certa vez ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas agora ele pôde suportar, porque ele conheceu a graça que foi dada através de Paulo. Paulo, ministro aqui, o apóstolo da graça. Então, se você não aceita as 14 cartas de Paulo como sendo as cartas da graça, você está totalmente no ministério de condenação e morte. Aí você pensa que não tem um preço por isso daí? Tem sim. Porque tem muitos homens e mulheres chamados homens de Deus e mulheres de Deus se matando, tirando suas vidas. Por quê? Não era para acontecer isso. Por que que acontece? Porque é um ministério de condenação e morte. É um ministério de condenação e morte, como nós já lemos aqui. Então não tem como. Não tem como. Continuando. 2 Coríntios 2, 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, olha aqui, Paulo está sendo bastante humilde aqui, ele não está falando nem que é ele, olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 12, 2, 3 e 4 depois. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus sabe, está entre parentes aqui, mas aceitamos. Foi arrebatado ao terceiro céus. Quem foi arrebatado ao terceiro céu? Foi os 12? Os 11 depois? Não, foi Paulo. Por quê? Porque os 12 não poderiam ouvir o que Paulo ouviu. Ele não poderia ouvir porque ele ia ficar escandalizado. Apenas um foi arrebatado em espírito dos 12. Foi João que foi arrebatado quando ele
estava na ilha de Patmos. Então, os únicos que foram arrebatados em espírito, até que eu sei, foi Paulo e João na ilha de Patmos. 2 Coríntios 12, 3. Eu sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, cara. Ao paraíso. O ninho da graça, no coração da graça, Paulo esteve lá. E mesmo assim você recusa. Mesmo assim, o sistema religioso recusa aceitar que as 14 cartas de Paulo, as cartas é o Novo Testamento. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis ao qual ao homem não é lícito falar. Não é lícito? Qual é o homem? É o homem natural. Como eu já disse no início do vídeo aqui, se você falar para algumas pessoas aí que salvação não se perde, você está fazendo um escândalo para eles, porque eles não aceitam. São palavras inefáveis. Não é lícito falar para essas pessoas, porque elas não aceitam, porque é perigoso. Se você fala para uma pessoa dessa que está lá dentro assim, entendeu, abençoado? Eles vão falar o quê? Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso... Eles pensam assim. Imagina se for uma pessoa que, digamos assim, aceitou Jesus e está ali, né? Não, agora eu vou seguir direitinho aqui e tá beleza. Perdão. E houve isso daqui. E houve que salvação não se perde. Porque ele entrou lá dentro do sistema religioso com medo de perder. E se você falar para ele que não se perde? Não, então eu vou continuar no mundo do crime. Infelizmente, eles pensam assim. Mas ele não entende que ele agora que ele é o templo do Espírito Santo de Deus que habita nele. O próprio Deus habita nele. O entendimento de Deus habita nele. E Deus falou assim, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, ele também destrui quem fazer isso daí. Quantas pessoas estão sendo destruídas pelo sistema religioso? E quantos líderes religiosos estão sendo entregues às paixões da carne? Quantos estão sendo entregues para que seja destruído? Se eu não me engano, é 2 Coríntios 5,5, Paulo diz assim, que seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, entrega a Satanás as paixões da carne, porque o jovem estava tendo um caso com a madrasta, a mulher do seu pai. Então, quantas pessoas estão aí dentro de um sistema religioso e os seus líderes fazendo coisas imundas? E eles falam, o que está acontecendo não é problema meu. Estão matando muitas pessoas lá dentro dos presídios. Tem muita gente dentro dos presídios aí que está lá porque fala, não dou conta de carregar o fardo da religião, não. Então eu já vou ficar aqui no mundo do crime mesmo porque não adianta. Tem muitos. Vou ler de novo aqui para você entender, abençoado. 2 Coríntios 12, 4. Eu sei que tem muita gente que não gosta de vídeo muito grande, mas infelizmente, ou felizmente, né? Tem pessoas que eu assisto jogo aí de 45 minutos, depois mais 45, depois mais meia hora, depois ano. E eu tô ali assistindo. Assiste vídeo aí de 2 horas, 3 horas. Por que a mensagem de Deus ninguém gosta de assistir? Não, tem que ser bem pequenininho, porque... Ah, cara, aí fica difícil. 2 Coríntios 12, verso 4. E foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, a qual ao homem não é lícito falar. Então tem muitas coisas na graça aqui que a gente não pode estar falando para qualquer um, não. E não pode. Tem coisas aqui na graça de Deus que não podemos falar para qualquer um, porque eles não suportam. Olha o que está dizendo aqui. Isso, ele não poderia falar. Jesus de Nazaré não poderia falar para os 12, que após a morte e ressurreição dele, ambos os povos iam se tornar um, os judeus e os gentios iam se tornar um. Olha o que está dizendo aqui, ó. Efésios 2, 14.
E depois segue. Olha o que está dizendo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, aquela separação que havia entre os judeus e os gentios estava acabando. Imagina os discípulos descobrindo isso aqui. Imagina Jesus de Nazaré falando, ó, não vai ter isso aqui mais não, essa divisão mais não. Não vai ter. Imagina aí, são palavras inefáveis. Eles não suportam. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Isso aqui, quando falo dos dois, um novo homem, é porque não existe mais separação. Não existe mais separação aqui. Porque aqui na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Qual é a lei dos mandamentos? Era a lei de Moisés. Mas o sistema está refazendo. Estão montando aí de novo, levantando a lei dos mandamentos aí. Se eu não me engano é Gálatas 3:10. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Eles estão levantando a lei aí que aqui está dizendo que já foi desfeita na carne de Cristo. E quer sair impune. Isso é um absurdo. É um absurdo. Efésios 2:16. Pela cruz, foi na cruz a reconciliação. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Mas o sistema hoje está... Venha se reconciliar com Deus. Venha se reconciliar. Aonde, meu amado? Nós nunca tivemos problema com ele, não. Está tendo agora. Quem está tendo agora é o sistema religioso. Porque ele fala que aqui, ó, essa reconciliação aqui, eram os dois, as duas nações ali, ó, os dois povos ali, gentios e judeus, que estavam em inimizade. E reconciliou ambos com Deus. Deus estava no mundo reconciliando o mundo com ele. Isto é, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é com o pastor, não é com o padre, não é comigo, com ninguém. Com ele mesmo, ele que fez tudo, ele que arruma tudo. Efésios 2:17, e vindo e evangelizou a paz, está vendo? A paz entre os dois povos. A vós que esteves longe e aos que estavam perto. Os gentios que estavam longe e aos judeus que estavam perto. Porque os gentios estavam sem Deus no mundo, separados das alianças, da promessa. Efésios 2:18, porque por ele, ambos, os dois povos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Mas o sistema quer dividir de novo. Quer separar de novo esse povo. O véu já foi rasgado, mas o sistema está costurando uma costura muito mal feita e o povo está aceitando. O povo está aceitando. Até quando? Eu não sei. Vou ler de novo, Efésios 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Eu não preciso de mais ninguém para me representar, para levar a mensagem a meu respeito para Deus, nem trazer dele para mim, porque eu tenho acesso a ele qualquer hora do dia, da noite. Isso é maravilhoso. Eu tenho acesso a ele. Eu sou da família dele. Eu pertenço, eu sou da família dele. Então, se você ainda está debaixo da lei, você não está fazendo parte da família, mesmo que seja da família. Você está entendendo, meu filho? Ou seja, está todo mundo de boa aqui, a família reunida e você excluído. 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Só eu não sou da família de Deus.
Quem pode falar que eu não sou? Pode falar, mas isso não vai me afetar, não. Eu tenho consciência que eu sou da família de Deus. Eu tenho consciência que, para mim, ser da família de Deus, eu não tive que levantar. Eu levantei uma vez, porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje eu sei que, para mim, eu não preciso falar, eu reconcilio, eu aceito Jesus e tal. Eu sei que não. Sabe por que eu sei que não? Por causa disso aqui, ó. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Você está vendo? É por isso que eu falo. Eu tenho base na palavra para falar. Eu não preciso mais de nenhum representante aqui. O meu representante é eu mesmo, porque eu tenho acesso ao Pai. No qual, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Agora, abençoado, segura aí na cadeira para vocês ouvir. Que coisa linda. Que coisa linda. Efésios 2, 22. No qual também vós, não é um só não, juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Imagina os discípulos sabendo que seria morada de Deus em espírito. Eles só passaram a saber disso em Atos 2, e ainda ficou meio na dúvida, porque o templo de Jerusalém, o símbolo judaico, ainda estava de pé, né? E impediu o Espírito Santo de Deus de manifestar na íntegra neles. Impediam. Tem uma passagem que fala aí, num momento agora eu não lembro. Imagina eles sabendo que seria morada do Espírito Santo de Deus. Jesus de Nazaré só disse: eu vou e o Consolador vai vir. Se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Mas morada de Deus em espírito, eu, você. Então, abençoado, quando você que faz parte de uma denominação religiosa, não estou falando mal de você, não. Quando você souber que você já é morada do Espírito Santo de Deus, tanto você, tanto aqueles que estão dentro de um presídio, qualquer canto da terra, quando você entender que você é morada do Criador dos céus e da terra, do universo, quando você entender isso, você não usa o templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, o templo de Deus, que somos nós, você não vai usar ele para fazer coisas erradas. Então, se você se encontra dentro de uma denominação e ainda está com a mente, salvação não se perde, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso... Você não tem a mente salva. Porque salvação na Bíblia agora não, há muitos milhares de anos, salvação não é salvação do Espírito. Para muitos aqui, era salvação da grande tribulação. E salvação, abençoado, eu ainda quero fazer um estudo falando sobre isso daí. Algumas pessoas acreditam, não foi salvo da grande tribulação. Vou só dar uma pequena explanada aqui. Muitos, tem uma passagem na Bíblia que fala que um certo rei, ele foi salvo, mas morreu. Deus permitiu que a vida dele fosse ceifada. Por que ele morreu? Porque viria posteriormente um período onde ia haver muita dificuldade, uma terrível mesmo, mas muito terrível enfermidade. Eu vou fazer no vídeo, eu vou explicar bem direitinho. Então Deus falou assim, só que você não vai passar por isso aqui não. Você vai morrer. E ele morreu. Mas então ele não foi salvo. Foi salvo. Ele foi salvo daquela terrível coisa que estava por vir. Os discípulos de Jesus passaram por um período de tribulação nos anos 70, antes do ano 70. Foram salvos. Do que eles foram salvos? Do
coração do pivô mesmo da grande tribulação do ano 70. Foram salvos. João ficou lá na ilha de Patmos, lá por causa da palavra de Deus. Ficou lá. Mas os outros foram decapitados, foram cerrados. Mas, eu te digo, nessa mensagem que eu irei trazer a respeito dessa salvação, eu acho que é mais ou menos assim o título, salvação na morte. Mesmo sabendo que iria passar, teve um deles lá que foi cerrado ao meio, outros preferiram ser crucificados de cabeça para baixo, eles foram salvos da grande tribulação, que foi terrível. Muitos desejou a morte e não morreu. Então, abençoado, ainda tenho muito que vos dizer. São essas coisas que eu disse, um pouquinho do que eu disse aqui hoje, e muito ainda que Jesus tinha para falar e falou com Paulo. Você quer saber mais? Leia as 14 cartas de Paulo, que você vai entender. Ok? Por hoje é só. Graça e paz a todos vocês. Se vocês acharem que essa palavra foi edificadora, compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Graça e paz a todos vocês. Vá lá, ative o sininho, marque todas, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Graça e paz, graça e paz.